Deus não deixa nada acontecer por acidente na vida de quem crê. Se você está aqui, orando junto comigo neste sábado, 28 de fevereiro, é porque o céu preparou este momento para você, para a sua família, para a sua história. E eu quero que você saiba de uma coisa antes que a gente comece a orar. Eu estou aqui com você. Não sou só eu falando e você escutando. Nós estamos juntos nessa oração. Eu estou intercedendo junto com você. As minhas mãos estão levantadas pelo seu milagre financeiro. O meu coração está clamando junto com o seu coração. Nós somos um povo que ora junto, acredita junto e recebe junto. Agora, se você está pronto para receber o seu milagre financeiro hoje, escreve aqui embaixo: eu estou pronto, porque a fé precisa ser declarada. A boca precisa confirmar o que o coração acredita. E quando você escreve, você não está só fazendo um comentário, você está plantando uma semente de fé que o céu está vendo neste exato momento. Pai do céu, Deus eterno, Senhor de toda a criação, aquele que existia antes de todas as coisas e que vai existir depois que tudo mais acabar, nós nos aproximamos de Ti neste sábado abençoado com os nossos corações abertos, com as nossas mãos estendidas e com uma fé que, mesmo que às vezes pareça pequena, ainda assim está aqui, ainda está viva, ainda está batendo dentro do nosso peito. Senhor, nós sabemos que Tu és o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para que o Teu povo passasse em seco. Nós sabemos que Tu és o mesmo Deus que fez água brotar de uma rocha no meio do deserto. Nós sabemos que Tu és o mesmo Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. E nós sabemos, com uma certeza que nenhuma circunstância consegue tirar de nós, que Tu és o mesmo Deus que pode mudar a nossa situação financeira hoje, agora, neste momento em que estamos orando. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está aqui comigo, por aquele que está com o nome sujo, por aquela que está devendo mais do que ganha, por aquele que perdeu o emprego e não sabe como vai pagar o aluguel do mês que vem, por aquela que está orando há meses, há anos, esperando por uma mudança que ainda não chegou, por aquele que está com vergonha de dizer para a família o tamanho da dívida que acumulou, por aquela que está sozinha criando os filhos e não tem mais para onde correr. Eu oro por todos eles. Eu coloco cada nome diante de Ti, Senhor, mesmo que eu não saiba qual é o nome. Tu sabes. Tu conheces cada um pelo nome. Tu sabes o endereço de cada casa, o saldo de cada conta, o peso de cada coração. E é exatamente por isso que eu oro com tanta confiança, porque não estou orando para um Deus distante que não sabe o que está acontecendo aqui embaixo. Estou orando para um Pai presente, que vê tudo, que ouve tudo e que age no tempo certo. E eu decreto, com toda a autoridade que me foi dada pelo nome de Jesus, que este é o tempo certo para a nossa virada financeira. Este sábado, 28 de fevereiro, é o dia em que algo se move na vida de quem está orando junto comigo. O dia em que uma porta que estava fechada vai começar a se abrir. O dia em que um número de telefone vai tocar com uma proposta que não estava esperando. O dia em que um depósito vai aparecer na conta sem que você entenda muito bem de onde veio. O dia em que uma solução vai surgir para um problema que parecia não ter saída. Agora eu quero pausar aqui por um momento e te perguntar uma coisa diretamente. Qual é o seu maior desafio financeiro hoje? Eu sei que cada pessoa que está orando aqui tem uma história diferente. Tem quem deve para o banco, tem quem deve para parente, tem quem perdeu tudo num negócio que não deu certo, tem quem nunca conseguiu juntar dinheiro, não importa o quanto trabalhe, tem quem está esperando um pagamento que não vem, tem quem foi enganado e perdeu o que tinha construído com tanto esforço. Seja qual for a sua situação, eu preciso que você a nomeie agora. Fale em voz alta ou escreva no comentário. Coloca ali a sua necessidade, não tenha vergonha. Aqui é um lugar de fé, não de julgamento. Aqui nós não estamos competindo para ver quem tem o problema maior ou menor. Aqui nós estamos juntos, todos precisando do mesmo Deus, todos esperando pelo mesmo milagre, todos crendo que o impossível é possível para quem crê. Escreve aqui: eu preciso do meu milagre financeiro hoje. E depois continua orando comigo. Senhor Jesus, Tu que andaste por este mundo e nunca ignoraste uma necessidade humana. Tu que paraste no meio da multidão para ouvir a voz de alguém que estava clamando. Tu que tocaste nos leprosos quando ninguém mais tocava. Tu que falaste com mulheres que a sociedade havia abandonado. Tu que se preocupaste com fome, com cura, com dignidade,
com a vida real das pessoas reais. Eu te peço que tu pares agora e ouças a nossa voz. Ouve a nossa voz, Senhor. Nós estamos clamando. Nós estamos pedindo. Nós estamos intercedendo. E nós acreditamos que tu estás ouvindo cada palavra, cada soluço, cada pensamento que nem chegou a se transformar em palavra, mas que está aqui dentro do nosso peito, pesado e urgente. Nós cremos que tu és o Senhor de toda a riqueza do mundo, que o ouro e a prata são teus, que as colheitas são tuas, que os recursos são teus, que nenhuma conta bancária está fora do teu alcance, que nenhuma dívida é grande demais para o teu poder, que nenhuma situação está perdida demais para a tua misericórdia, e por isso nós ousamos pedir, não com arrogância, mas com a confiança de filhos que sabem que o Pai tem condições de dar o que está sendo pedido. Nós ousamos acreditar que o nosso nome está nos planos de Deus para a prosperidade, que a nossa família foi criada para viver em abundância, não em escassez, que a nossa história pode ser diferente do que tem sido até agora. Pai eterno, eu oro especificamente agora pela questão financeira de cada pessoa que está aqui, e quero ser muito específico na minha oração, porque eu não quero orar em termos vagos quando o problema é concreto. Eu oro pelas contas que estão atrasadas, por cada boleto que está vencido e que parece não ter como ser pago. Senhor, tu que multiplicas, multiplica agora os recursos de quem está nessa situação. Faz aparecer uma saída que não estava sendo vista. Faz surgir uma renda extra que não estava nos planos. Faz chegar um dinheiro que estava parado em algum lugar e que agora vai ser liberado. Eu oro pelas dívidas que parecem impossíveis de pagar, pelas parcelas que se acumularam, pelos cartões que chegaram ao limite, pelos empréstimos que pareciam uma solução e que viraram um peso ainda maior. Senhor, tu és o Deus que negocia dívidas. Tu és o Deus que abre janelas quando todas as portas estão fechadas. Eu decreto que cada pessoa que está orando aqui vai encontrar o caminho para a quitação das suas dívidas. Vai encontrar uma forma de renegociar que não havia pensado. Vai receber uma proposta que parecia improvável. Eu oro pelas pessoas que estão desempregadas, por aquelas que já foram a tantas entrevistas e ainda não receberam uma resposta positiva, por aquelas que foram demitidas de surpresa e ainda estão tentando entender o que aconteceu, por aquelas que perderam o seu negócio e precisam começar de novo. Senhor, tu és o Deus das oportunidades. Tu abres portas que nenhum homem pode fechar. Eu decreto que antes que este mês de fevereiro termine, uma porta de emprego vai se abrir. Um telefonema vai chegar. Um e-mail vai ser respondido. Uma proposta vai aparecer. Eu oro pelas pessoas que têm trabalho, mas que não estão conseguindo avançar. Que trabalham muito e chegam no final do mês com pouco. Que se sentem presas numa situação que não muda. Senhor, tu és o Deus do crescimento, o Deus da promoção, o Deus que exalta aqueles que confiam nele. Eu decreto promoção sobre a vida dessas pessoas. Aumento de salário, reconhecimento pelo trabalho que já está sendo feito. Novos contratos, novos clientes, novas oportunidades de crescimento que vão mudar o patamar da vida delas. A Bíblia fala que Deus recompensa quem o busca com diligência. E diligência é justamente isso. Não desistir no meio do caminho. Continuar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Continuar mesmo quando você não está sentindo nada. Continuar porque a fé não depende de sentimento, a fé depende de uma decisão que você toma independente de como você está se sentindo naquele momento. Você tomou essa decisão hoje. E eu quero que você escreva aqui: eu não desisto do meu milagre. Escreve isso, com letras maiúsculas mesmo, porque essa declaração é um ato de guerra espiritual. Quando você declara que não vai desistir, você está dizendo para o inimigo que ele não vai conseguir roubar a sua esperança. Está dizendo para si mesmo que a sua fé é mais forte do que o seu problema. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que chamou um homem de uma terra distante e prometeu que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, Deus que cumpriu cada promessa que fez ao longo da história, eu declaro hoje sobre a nossa vida que as tuas promessas são para nós também. Tu prometeste que nunca deixarias nem abandonarias os teus filhos. Tu prometeste que os que te buscam com todo o coração te encontram. Tu prometeste que se nós pedíssemos, nos seria dado. Tu prometeste que se nós buscássemos, encontraríamos. Tu prometeste que aqueles que confiam em ti são como árvore plantada à beira de água, que dá fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. E nós declaramos que essas promessas são para nós.
Não são só para os que viveram nos tempos bíblicos. Não são só para os grandes homens e mulheres de fé que a gente vê nos livros. São para o meu vizinho que está desempregado. São para a minha amiga que está endividada. São para o pai de família que está sem saber como vai colocar comida na mesa. São para a mãe solteira que está carregando um peso que nenhuma pessoa deveria carregar sozinha. São para você. Agora. Neste sábado. Eu preciso que você faça algo agora. Coloca a sua mão direita no coração e repete em voz alta, onde você estiver, sem ter vergonha, sem importar se tem alguém te ouvindo. Senhor, eu creio que o meu milagre financeiro está chegando. Eu creio que tu estás movendo as coisas a meu favor neste exato momento. Eu creio que a minha situação vai mudar. Eu creio que as dívidas vão ser quitadas. Eu creio que o emprego vai aparecer. Eu creio que o negócio vai prosperar. Eu creio que o dinheiro que preciso vai chegar. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Se você falou isso em voz alta, escreve aqui embaixo. Eu creio. Só isso. 2 palavras. Mas 2 palavras que podem mudar a sua história. Espírito Santo, Consolador, aquele que foi prometido por Jesus antes de ele subir ao céu, aquele que veio para morar em nós e nos guiar em toda a verdade. Eu peço agora que tu venhas sobre cada pessoa que está orando aqui. Vem sobre o coração que está quebrado pela derrota financeira. Conforta quem perdeu tudo que havia construído. Restaura a esperança de quem está achando que a vida não tem mais saída. Reacende o fogo de quem está cansado de tanto tentar e não ver resultado. E mais do que isso, Espírito Santo, tu que conheces os segredos de Deus, tu que conheces os caminhos que ainda não foram revelados, eu te peço que tu reveles a cada pessoa aqui qual é o próximo passo que ela precisa dar, que tu coloca na mente dela uma ideia que ela não havia pensado, que tu colocas no coração dela uma direção que ela precisa tomar, que tu abres os olhos dela para uma oportunidade que está bem na frente, mas que ainda não foi vista. Porque às vezes o milagre não vem do céu como uma chuva que cai do nada. Às vezes o milagre está num caminho que precisamos percorrer, numa porta que precisamos bater, numa ligação que precisamos fazer, numa conversa que precisamos ter, numa decisão que precisamos tomar. E o papel do Espírito Santo é nos guiar nesse caminho para que não percamos a bênção que já foi preparada. Agora eu quero orar de forma muito específica por algumas situações que eu sei que estão presentes entre as pessoas que estão aqui orando. Eu oro por quem está esperando um pagamento que não veio, por quem prestou um serviço e não recebeu, por quem vendeu algo e ainda está esperando o dinheiro cair na conta. Senhor, eu decreto que o que está retido vai ser liberado, que o pagamento que está preso vai ser solto, que o dinheiro que é de direito vai chegar às mãos de quem trabalhou por ele. Eu oro por quem fez um investimento que não deu o retorno esperado, por quem apostou em algo em que acreditava e que não funcionou, por quem perdeu dinheiro numa situação que parecia segura. Senhor, tu és o Deus da restauração. Tu restauraste o que o gafanhoto havia comido na vida de Jó. Tu podes restaurar o que foi perdido. Não necessariamente da mesma forma, não necessariamente pelo mesmo caminho, mas tu podes fazer com que o saldo final da vida seja de abundância e não de perda. Eu oro por quem está com medo de abrir a caixa de e-mail porque sabe que tem cobrança chegando. Por quem está com medo de atender o telefone porque sabe que é cobrador. Por quem está vivendo com aquela ansiedade constante no estômago que é a ansiedade financeira, que é diferente de todas as outras porque ela não vai embora. Ela está sempre ali, lembrando que as contas existem, lembrando que o vencimento está chegando, lembrando que o saldo não é suficiente. Senhor, liberta essas pessoas desse medo. Não só do problema em si, mas desse medo que paralisa e que impede de tomar as ações necessárias para resolver o problema. Porque muitas vezes o medo é pior do que a situação. Muitas vezes a gente fica tão paralisado pelo medo que não consegue nem dar o primeiro passo que seria necessário para começar a mudar as coisas. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre finanças do que sobre qualquer outro assunto, exceto o reino de Deus? Isso mesmo. Jesus falou mais sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre prosperidade e sobre pobreza do que falou sobre qualquer outro tema. E sabe por quê? Porque ele sabe que a questão financeira toca no coração da vida das pessoas. Porque ele sabe que quando a gente está com problemas financeiros, é difícil pensar em qualquer outra coisa. Porque ele sabe que a pressão financeira destrói relacionamentos,
destrói saúde, destrói sonhos. E Ele não veio para nos deixar nessa situação. Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Isso está escrito. É uma promessa de Deus. E promessa de Deus não volta para Ele sem cumprir o que foi proposto. Então, quando eu oro por milagre financeiro, eu não estou pedindo algo que está fora da vontade de Deus. Eu estou pedindo algo que está dentro do plano dele para a nossa vida. A questão não é se Deus quer nos abençoar financeiramente. A questão é se nós estamos em posição de receber essa bênção. E é exatamente para isso que a oração serve, para nos colocar na posição certa, para alinhar o nosso coração com o coração de Deus, para abrir o canal pelo qual as bênçãos fluem. Então vamos voltar à oração com ainda mais força, com ainda mais convicção, com ainda mais intensidade, porque nós estamos pedindo algo que está dentro da vontade de Deus. E o que está dentro da vontade de Deus vai acontecer. Pai do céu, em nome de Jesus, eu decreto agora sobre a vida de cada pessoa que está orando aqui. Eu decreto que as portas certas vão se abrir, as portas que Deus preparou, as portas que nenhum homem pode fechar, as portas que levam para o destino que Deus planejou. Eu decreto que os recursos vão fluir, que o dinheiro que estava parado vai se mover, que as oportunidades que estavam escondidas vão aparecer, que as conexões que precisam ser feitas vão acontecer. Eu decreto que as dívidas vão ser quitadas, uma por uma, seja de forma rápida ou de forma gradual, mas que o fim da história seja liberdade financeira, que o fim da história seja poder respirar sem aquele peso. Eu decreto que o emprego certo vai aparecer, que a promoção vai vir, que o negócio vai crescer, que os clientes vão aparecer, que os contratos vão ser assinados. Eu decreto saúde financeira sobre cada família representada aqui, que essa família vai aprender a administrar o que tem, que vai aprender a multiplicar, que vai ser exemplo de prosperidade para os que estão ao redor. Eu decreto que este sábado, 28 de fevereiro, é um marco. É o dia em que as coisas começaram a mudar. É o dia a partir do qual a história vai ser diferente. E quando chegar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, a pessoa vai olhar para trás e vai dizer: foi a partir daquele sábado que tudo começou a mudar. Se você está recebendo esses decretos, escreve aqui: recebo em nome de Jesus. Porque o decreto precisa ser recebido. A bênção precisa ser abraçada. O milagre precisa ser aceito por fé antes de ser visto pelos olhos. Agora eu quero falar sobre algo muito importante. Algo que muita gente não entende sobre como os milagres financeiros funcionam. Deus não manda o milagre para a nossa conta bancária como quem faz uma transferência pelo celular. Na maioria das vezes, o milagre vem através de pessoas, de situações, de oportunidades. Vem através de uma ligação que toca, de uma ideia que surge, de uma conversa que acontece no lugar certo, de uma porta que se abre quando menos se espera. Por isso, depois que você orar, precisa estar de olhos abertos. Precisa estar atento ao que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Não pode ficar esperando o milagre de olhos fechados. Precisa estar de prontidão para agir quando o céu mover. Porque o milagre financeiro muitas vezes exige uma ação da nossa parte, uma ligação que precisamos fazer, um currículo que precisamos enviar, uma conversa que precisamos ter, um passo de fé que precisamos dar, uma decisão que precisamos tomar. E quando o Espírito Santo trouxer essa direção, não pode hesitar. Não pode ficar pensando demais, calculando demais, duvidando demais. Precisa agir, porque o tempo de Deus e o tempo da ação que Ele pede geralmente coincidem, e se deixar passar o momento, pode demorar mais para a bênção chegar. Senhor, eu oro agora para que o Teu Espírito guie cada pessoa que está aqui orando, para que ela reconheça o momento de agir, para que ela não deixe passar a oportunidade quando ela chegar, para que a coragem seja maior do que o medo, para que a fé seja maior do que a dúvida, para que a determinação seja maior do que o cansaço. Porque a gente sabe, Pai, que às vezes estamos tão cansados que até mesmo quando a porta se abre, a gente não tem energia para entrar. Às vezes estamos tão abatidos pela sequência de derrotas que quando a vitória aparece, parece que é mentira, parece que vai dar errado também. Mas Tu és o Deus que renova as forças, que faz voar como águias aqueles que esperam em Ti, que faz correr sem se cansar e caminhar sem se fatigar. Então eu peço que Tu renoves as forças de quem está aqui, que Tu restaures a energia de quem está exausto, que Tu reacendas a chama de quem está apagado, e que Tu transformes o cansaço de hoje em combustível para a corrida de amanhã. Você que chegou até aqui na oração,
eu preciso te dar uma palavra específica. Uma palavra que eu sinto no meu coração para quem está aqui neste momento. A sua situação não vai ficar assim para sempre. Pode parecer que vai. Pode parecer que essa é a sua realidade permanente. Pode parecer que esse ciclo nunca vai se quebrar. Mas eu declaro com fé que não vai ficar assim para sempre. Deus está movendo as coisas. Mesmo quando você não está vendo. Mesmo quando você não está sentindo. Mesmo nas madrugadas em que você dorme com o peso e acorda com o mesmo peso. As coisas estão se movendo nos bastidores. Pessoas estão sendo preparadas para cruzar o seu caminho. Situações estão sendo orquestradas. Portas estão sendo destrancadas. E vai chegar um dia, e esse dia está mais perto do que parece, em que você vai olhar para trás e vai entender tudo. Vai entender por que demorou. Vai entender por que precisou passar por aquilo. Vai entender que aquele período de dificuldade foi o que te preparou para receber a bênção de uma forma que você não teria conseguido segurar se ela tivesse chegado antes. Pai eterno, eu oro agora por aquelas pessoas que estão na situação mais difícil, as que estão no fundo do poço, as que já não sabem mais o que pedir, já não sabem mais o que fazer, já não sabem mais para onde ir. Senhor, Tu és o Deus do fundo do poço. Tu tiraste José do poço e colocaste no palácio. Tu tiraste Daniel da cova dos leões. Tu tiraste Jó de uma situação de perda total e devolveste o dobro do que havia perdido. Tu és o Deus que vai lá no fundo e tira, que vai lá na escuridão e ilumina, que vai lá onde nenhum outro recurso chega. E eu oro para que esse Deus que age no fundo do poço haja agora na vida de quem está no fundo. Que Tu alcances quem está em queda. Que Tu segures quem está escorregando. Que Tu levantes quem já caiu. Porque não importa o fundo do poço que a pessoa está, o braço de Deus é mais comprido do que qualquer profundidade. Agora, se você está nessa situação que eu acabei de descrever, se você está no fundo, se você está no pior momento, eu preciso que você escreva aqui: Senhor, preciso de Ti. Não porque Deus não sabe que você precisa, mas porque essa declaração é um ato de entrega. É você dizendo que não está mais tentando resolver sozinho, que está abrindo mão do controle e colocando nas mãos de Deus. E é exatamente nesse momento de entrega que os milagres costumam acontecer. Quero continuar orando por situações específicas, porque eu sei que as necessidades são muito variadas entre as pessoas que estão aqui. Eu oro por quem está esperando um processo judicial que envolve dinheiro, por quem está numa disputa por herança, por quem está esperando uma indenização, por quem está aguardando uma decisão que pode mudar a situação financeira. Senhor, Tu és o Deus da justiça, Tu és o juiz dos juízes, e eu decreto que a justiça vai prevalecer, que o que é de direito vai ser reconhecido, que a decisão vai ser favorável, que o processo vai ter um fim que traga alívio e não mais dor. Eu oro por quem está tentando vender alguma coisa e não está conseguindo. Uma casa, um carro, um imóvel, um produto, um serviço. Senhor, Tu que conectas comprador e vendedor, Tu que ordenas os passos dos que em Ti confiam, envia agora o comprador certo, a pessoa certa, no momento certo, com o recurso certo. Que essa venda aconteça neste período e que o valor recebido seja suficiente para cobrir as necessidades. Eu oro por quem está tentando abrir um negócio ou já tem um negócio, mas está enfrentando dificuldades para crescer. Senhor, Tu abençoaste Abraão no campo e na cidade. Tu fizeste tudo o que José tocava prosperar. Tu és o Deus do empreendedor, o Deus do trabalhador, o Deus do que busca crescer com honestidade e determinação. Eu decreto crescimento sobre os negócios de quem está aqui orando. Novos clientes, novos mercados, novas parcerias, novas estratégias que serão reveladas pelo Teu Espírito. E agora eu quero orar por algo que não falamos ainda, mas que é fundamental: o coração. Porque às vezes o maior obstáculo para o milagre financeiro não está nas contas ou nas dívidas. Está dentro da gente. Está na forma como pensamos sobre dinheiro, nos medos que herdamos da família, nas crenças que nos foram passadas sobre riqueza, no sentimento de que não merecemos, no medo de crescer, no medo de ser diferente dos outros, no medo de ter e perder. Pai eterno, eu oro agora pela cura do coração, pela transformação da mente, pela renovação dos pensamentos sobre prosperidade. Liberta quem foi ensinado que dinheiro é coisa do mundo e que pessoa de Deus tem que ser pobre. Liberta quem acredita que não merece ter abundância.
Liberta quem tem medo de ter dinheiro por medo de mudar, por medo de que as pessoas mudem com ele, por medo de que a bênção traga mais responsabilidade do que consegue carregar. Transforma a mente. Coloca os pensamentos certos. Coloca as crenças certas. Porque tua palavra diz que nós podemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E essa renovação começa agora, nesta oração, neste sábado. Se você identificou que tem alguma crença limitante sobre dinheiro, algo que você aprendeu na infância, algo que a família te disse, algo que te faz sentir que não merece a prosperidade, escreve aqui nos comentários. Eu me liberto das crenças que me prendem. Essa declaração é um ato de libertação espiritual. É você abrindo mão de um peso que talvez esteja carregando há muitos anos sem nem perceber que estava carregando. Senhor, eu oro agora por restauração de relacionamentos que foram destruídos por causa de dinheiro, por amizades que se perderam em desentendimentos financeiros, por casamentos que estão sofrendo por causa da pressão das dívidas, por famílias que estão em conflito por causa de herança, de empréstimo não pago, de negócios que deram errado entre parentes. O dinheiro tem um poder enorme de destruir relacionamentos. E às vezes, a maior perda não é nem o dinheiro em si, é o relacionamento que se perdeu junto. Senhor, restaura esses relacionamentos, cura essas feridas, traz reconciliação onde há mágoa, traz entendimento onde há conflito, traz perdão onde há ressentimento, porque de nada adianta ter o milagre financeiro se a família está destruída. De nada adianta o dinheiro aparecer se os relacionamentos mais importantes estão quebrados. O milagre completo, o milagre verdadeiro, é o que abençoa não só a conta bancária, mas também os laços humanos que tornam a vida digna de ser vivida. Pai, eu oro também pelos casais que estão brigando por causa de dinheiro. Isso é muito mais comum do que as pessoas falam. A briga financeira dentro do casamento é uma das principais causas de separação. E muitas vezes os dois estão certos e os dois estão errados ao mesmo tempo. Um quer gastar, o outro quer guardar. Um tem uma estratégia, o outro tem outra. Um está com medo, o outro está impaciente. Senhor, traz sabedoria para esses casais. Traz paciência. Traz a capacidade de ouvir um ao outro sem que a conversa sobre dinheiro vire uma briga. Traz unidade. Porque quando um casal decide operar em unidade na questão financeira, o poder que é gerado é muito maior do que quando cada um está puxando para um lado. E eu decreto que os casais que estão orando aqui vão encontrar um terreno comum. Vão encontrar uma estratégia que funcione para os dois. Vão sair desse período de pressão financeira mais unidos do que estavam antes, porque atravessaram juntos um dos maiores desafios que um relacionamento pode enfrentar. Você já agradeceu a Deus hoje? Não pelas coisas que você ainda não tem, mas pelas coisas que você já tem? Porque uma das chaves para o milagre financeiro é a gratidão. Não porque Deus precisa que você seja grato para te abençoar, mas porque a gratidão muda o foco. Ela tira os olhos do que está faltando e coloca nos olhos do que está presente. E quando você começa a ver o que está presente, começa a ver possibilidades que não estava vendo antes. Então, antes de continuar, escreve aqui uma coisa pela qual você é grato hoje. Pode ser saúde, pode ser a família, pode ser ter acordado esse sábado, pode ser qualquer coisa, por menor que pareça. Escreve aqui, eu sou grato por... E quando você escrever, sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que você tem mais do que pensava que tinha. E a partir daí, a oração fica mais fácil, a fé fica mais forte. Porque você não está mais pedindo de um lugar de total escassez, você está pedindo de um lugar de quem tem algo e está pedindo para crescer. Deus de toda a criação, Deus que sustenta o universo com a sua palavra, Deus que não precisa de nenhum de nós, mas que nos ama de uma forma que ultrapassa qualquer entendimento humano, nós chegamos ao teu trono neste sábado não com as nossas conquistas nas mãos, não com as nossas realizações, não com a nossa perfeição, porque todos sabemos que estamos muito longe da perfeição. Nós chegamos com as nossas necessidades, com as nossas dívidas, com os nossos sonhos adiados, com os nossos projetos interrompidos, com as nossas esperanças que estão sendo sustentadas com muita dificuldade. E chegamos com a nossa fé, por menor que ela seja, por mais fraca que ela esteja, por mais sacudida que esteja pelos ventos das circunstâncias. Ela ainda existe, ainda está aqui. E tu disseste que com uma fé do tamanho de um grão de mostarda é possível mover montanhas. Então move as montanhas da nossa vida, Senhor. Move as montanhas das dívidas.
Move as montanhas do desemprego. Move as montanhas da escassez. Move as montanhas do medo. Move as montanhas das crenças limitantes. Move tudo que está no caminho entre onde estamos e onde tu planejaste que estivéssemos. Eu quero agora trazer um testemunho de fé para a nossa oração, porque a fé cresce quando ouve sobre o que Deus já fez. E o que Deus já fez, Ele pode fazer de novo. A Bíblia conta a história de uma viúva que foi ao profeta Eliseu em total desespero. Ela estava com dívidas, e os credores iam tomar os seus filhos como escravos para pagar a dívida. Situação mais desesperadora do que essa é difícil imaginar. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha recursos. Ela não tinha saída aparente. E quando o profeta perguntou o que ela tinha em casa, ela respondeu que só tinha um pouco de azeite, uma quantidade insignificante. Nada que parecesse suficiente para resolver um problema tão grande. Mas o profeta disse para ela pegar todos os potes vazios que conseguisse pegar emprestado dos vizinhos. E ela foi. Ela obedeceu. E quando começou a encher os potes com aquele azeite que parecia ser pouco, o azeite não parou de fluir. Ele continuou. Encheu um pote, encheu outro, encheu outro. Continuou enquanto havia potes para encher. Só parou quando acabaram os potes. E ela vendeu o azeite, pagou as dívidas e ainda sobrou para viver. Agora eu te pergunto, você tem algum azeite na sua vida? Alguma habilidade, algum talento, algum recurso que você está olhando e achando que é pouco demais para fazer diferença? Porque Deus trabalha com o que temos, não com o que não temos. O milagre não começa no que falta. O milagre começa no que existe, por menor que seja. Senhor, assim como tu multiplicaste o azeite da viúva, multiplica agora o que cada pessoa aqui tem. Multiplica a habilidade, multiplica o talento, multiplica o pequeno que está nas mãos dela. Que o que parece pouco se transforme em muito nas tuas mãos. Que o que parece insignificante se transforme em extraordinário quando tu tocas. E dá a cada pessoa a sabedoria de reconhecer o que tem e a coragem de usá-lo. Porque às vezes a bênção já está aqui, mas a pessoa não consegue ver porque está tão focada no que falta que não consegue enxergar o que tem. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos de quem está orando aqui. Que eles possam ver as oportunidades que estão presentes, que possam ver os recursos que já têm, que possam ver o próximo passo com clareza. Estou sentindo que existe alguém orando aqui que está prestes a tomar uma decisão muito importante sobre dinheiro. Pode ser sobre um negócio, sobre um investimento, sobre aceitar ou recusar uma proposta. E essa pessoa está com dúvida. Não sabe se é a decisão certa. Não sabe se é o momento certo. Eu oro especificamente por essa pessoa agora. Senhor, dá discernimento, dá clareza. Se for a vontade de Deus, abre a porta de tal forma que não reste dúvida. Se não for a vontade de Deus, fecha a porta de uma forma que também não reste dúvida. Não deixe essa pessoa tomar uma decisão errada por pressão, por medo de perder a oportunidade, por ansiedade. Mas também não deixe essa pessoa deixar passar uma oportunidade real por excesso de medo ou de hesitação. Dá paz sobre a decisão certa. Essa paz que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. Aquela paz que você sente no coração, mesmo quando a mente ainda tem perguntas. Essa paz é o sinal do Espírito Santo. Se você sente que essa oração foi para você, escreve aqui: eu preciso de discernimento. E saiba que estou orando especificamente por você agora. Senhor Jesus, tu que és o caminho, a verdade e a vida, eu peço agora que tu mostres o caminho para cada pessoa que está aqui perdida financeiramente. Não um caminho qualquer, o caminho certo. O caminho que leva para onde Deus planejou. Porque existem muitos caminhos quando o assunto é dinheiro. Caminhos que parecem curtos, mas que levam para lugares piores. Caminhos que parecem certos, mas que são enganosos. Caminhos que prometem muito e entregam pouco. E existem os caminhos de Deus, que às vezes parecem mais longos, às vezes mais difíceis, mas que levam para onde realmente precisamos chegar. Que edificam o caráter enquanto edificam o patrimônio, que fortalecem a fé enquanto fortalecem as finanças, que enriquecem não só a conta bancária, mas a vida inteira. Mostra esse caminho para cada pessoa aqui, Senhor. Que elas não se percam nos atalhos enganosos, que não se deixem seduzir pelo que parece rápido, mas que pode ser perigoso. Que não percam a paciência e tomem decisões precipitadas que vão cobrar um preço no futuro. Mas que andem com confiança no caminho que tu estás abrindo, mesmo quando esse caminho exige fé,
mesmo quando exige espera, mesmo quando exige que elas deem passos que parecem não fazer sentido, mas que fazem parte do plano maior que tu estás executando. Se você foi tocado por essa oração, se você sentiu algo enquanto estava orando, se você derramou uma lágrima, se o seu coração bateu mais forte, se você sentiu aquela sensação de que Deus estava falando diretamente com você, eu quero te pedir para compartilhar essa oração. Compartilha com alguém que você sabe que está passando por dificuldade financeira, com aquele amigo que você sabe que está endividado, com aquela parente que você sabe que está sem emprego, com aquele vizinho que você sabe que está sofrendo calado porque tem vergonha de pedir ajuda. Porque talvez a maior coisa que você possa fazer por essas pessoas hoje não seja emprestar dinheiro, não seja dar um conselho, não seja resolver o problema delas. Talvez seja simplesmente mandar essa oração e dizer: eu orei por você. Compartilha agora, antes de continuar. Porque a oração que abençoa você pode ser exatamente a oração que vai mudar a vida de alguém que você ama. Depois dessa oração, eu quero te pedir que você fique atento aos próximos 7 dias. 7 dias. Isso é tudo o que eu peço. 7 dias de atenção, de observação, de prontidão. Porque quando a gente ora com fé, as coisas começam a se mover. Não sempre de forma dramática. Não sempre de forma que todo mundo vai ver e vai falar. Às vezes de forma sutil. Uma conversa que acontece, uma ideia que surge, uma porta que se entreabre. E quando isso acontecer, quando você perceber que algo está se movendo, eu quero que você volte aqui e escreva nos comentários o que aconteceu, porque o testemunho de uma pessoa alimenta a fé de 100 outras. E quando você divide o que Deus fez na sua vida, você não está sendo exibicionista, você está sendo instrumento para que outras pessoas acreditem que o mesmo Deus pode fazer o mesmo na vida delas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade Santa, Deus Uno e Trino, nós te adoramos, não pelo que esperamos que tu faças, mas pelo que tu já és. Tu és santo, tu és justo, tu és misericordioso, tu és fiel, tu és poderoso, tu és amor. E porque tu és todas essas coisas, nós confiamos, não numa situação, não num saldo bancário, não numa promessa de homem, nós confiamos em ti. E essa confiança é a nossa âncora. É o que nos mantém de pé quando tudo está balançando ao redor. Nós declaramos nossa confiança em ti hoje. Dizemos que mesmo que a situação demore para mudar, vamos continuar confiando. Mesmo que o saldo demore para subir, vamos continuar confiando. Mesmo que o emprego demore para aparecer, vamos continuar confiando. Porque sabemos que tu és fiel, que tu és bom, e que os teus planos para nós são planos de bem e não de mal, de futuro e de esperança. Agora eu quero fazer uma oração especial por quem está orando aqui há muito tempo, por quem está esperando há anos, por quem já orou tantas vezes por essa mesma situação financeira que começa a se perguntar se Deus realmente ouve, se Deus realmente se importa, se algum dia as coisas vão mudar. Eu entendo essa dor. Eu entendo a exaustão de quem espera muito tempo por algo que não chega. Não é fraqueza sentir isso, é humano, é honesto. E Deus não foge de quem é honesto com Ele. Muito pelo contrário, Ele se aproxima. Senhor, eu oro agora pela fé que está chegando ao limite, pela paciência que está quase esgotada, pelo coração que está cansado de esperar. Renova essa fé, Senhor, não de uma forma superficial, de uma forma profunda, de uma forma que vai além do sentimento e que está enraizada na certeza de quem Tu és, que não depende das circunstâncias para existir, que não precisa ver para crer. E eu decreto sobre quem está esperando há muito tempo que a espera está terminando, que o tempo de mudança chegou, que a virada que parecia distante está mais perto do que nunca, que o que foi plantado com lágrimas vai ser colhido com alegria. A Bíblia fala que há um tempo para cada coisa debaixo do sol, um tempo para plantar e um tempo para colher. E às vezes estamos tanto na fase do plantio que esquecemos que a colheita é inevitável, que quando você planta com fé e com obediência, a colheita vem. Pode não vir quando queremos, pode não vir do jeito que esperávamos, mas vem. E eu acredito que para muita gente que está aqui orando, a temporada de colheita está chegando. Depois de tanto plantio, depois de tanto esforço, depois de tantas sementes de oração, de fé, de obediência, de persistência, a colheita está chegando. E ela vai ser grande o suficiente para cobrir o tempo de espera.
vai ser abundante o suficiente para fazer você entender por que valeu a pena não desistir. Se você acredita que a sua colheita está chegando, escreve aqui: minha colheita vem. Declare isso sobre a sua vida. Coloque na sua boca, porque a sua boca é uma ferramenta poderosa. O que você fala sobre a sua vida tem um poder enorme. E quando você começa a falar de acordo com o que Deus disse, e não de acordo com o que a situação mostra, você está exercitando um dos maiores poderes que Deus nos deu. Pai do céu, chegando ao final da nossa oração juntos, eu quero te agradecer, porque já agradecemos pedindo. Agora quero agradecer pelo que já foi feito. Obrigado pela saúde de cada pessoa que está orando aqui, porque sem saúde, nada mais importa. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, porque enquanto há vida, há possibilidade. Obrigado pela fé que está presente nessa oração. Por menor que seja, ela está aqui. Obrigado pela família de cada pessoa que está aqui. Pelos filhos, pelos pais, pelos cônjuges, pelos amigos que são como família. Obrigado pelas pequenas bênçãos do dia a dia que às vezes deixamos de reconhecer por estarem acostumados com elas. E obrigado pelos milagres que estão a caminho, que ainda não chegaram, mas que já foram decretados. Que ainda não apareceram no extrato bancário, mas que já foram escritos no livro do céu. Nós recebemos esses milagres por fé. Nós os agradecemos por fé. Nós falamos deles como realidade futura com a certeza de fé. Agora eu quero encerrar com um decreto final. Um decreto poderoso. E eu preciso que você repita em voz alta, onde você estiver, sem ter vergonha, sem importar quem está ouvindo. Repete comigo. Eu decreto e declaro que este é o meu tempo de milagre financeiro. As portas certas estão se abrindo para a minha vida. Os recursos que preciso estão chegando. As dívidas estão sendo quitadas. O emprego está aparecendo. O negócio está prosperando. O dinheiro que precisa chegar vai chegar. E eu recebo todas essas bênçãos com fé, com gratidão e com a certeza de que o Deus que prometeu é fiel. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Se você disse isso em voz alta, escreve aqui embaixo, amém. Só isso. Um amém. Mas um amém dito com fé tem mais poder do que qualquer outra coisa que você poderia escrever. Antes de finalizar, eu preciso que você faça uma última coisa. Pega o seu celular agora, vai nos contatos e manda essa oração para 3 pessoas. Só 3. 3 pessoas que você sabe que precisam orar hoje, que precisam de um toque de fé, que estão passando por dificuldade financeira e que talvez não estejam pedindo ajuda, mas que você sabe que precisam. Manda para elas, com uma mensagem simples. Pode ser só. Fica esse presente para você. Ora junto comigo. Porque quando você semeia fé na vida de outra pessoa, você está criando um solo fértil para que a fé também cresça mais na sua vida. Senhor, eu encerro essa oração agradecendo por cada pessoa que ficou até o fim, por cada um que disse amém, por cada um que declarou, que creu, que participou, que Tu sejas glorificado nas vidas dessas pessoas, não só pela bênção financeira que vai chegar, mas pela transformação do coração que aconteceu durante essa oração, pela fé que foi renovada, pela esperança que foi restaurada, pela determinação que foi reacendida. Que a partir deste sábado, 28 de fevereiro, a história seja diferente para cada um que esteve aqui. Que daqui a alguns meses eles olhem para trás e saibam que este dia foi um ponto de virada. Em nome de Jesus, com toda a fé que habita em nós. Amém. Se você chegou até aqui e orou essa oração comigo do início ao fim, escreve nos comentários: orei do início ao fim e creio no meu milagre. Porque eu quero saber que você esteve aqui, que você orou, que você acreditou. E quando o seu milagre chegar, não esquece de voltar e contar o que Deus fez. Porque cada testemunho é uma semente nova de fé para quem ainda está esperando. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu lar e tudo o que pertence a você. Com amor e fé, estamos juntos nessa caminhada. Até a próxima oração.